Então, nós estamos hoje indo para a nossa aula 13. A aula talvez seja um pouco mais curta do que as outras, porque eu tinha que dividir esse trecho que nós vamos estudar em duas partes, para não ficar extremamente longo, e aí, dessa forma, acabam ficando dois trechos um pouco mais curtos. Só fazendo uma breve recordação, a gente estão estudando, obviamente, a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e existe uma parte que nós estamos vendo aqui, vamos estar fechando nas próximas semanas, que é o trecho que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 6, aonde Paulo está tratando de informações que ele recebeu de pessoas da casa de Cloé. Lembrando que casa de Cloé, eu já falei isso para vocês algumas aulas atrás, não é da família de Cloé, são pessoas que Cloé provavelmente era uma comerciante que tinha base em Éfeso, onde Paulo estava no momento de escrever essa carta, e tinha um comércio muito forte com a questão de Corinto. E algumas pessoas que eram do círculo dela vieram de Corinto até Éfeso e relataram a Paulo o que estava acontecendo em Corinto. Então, por isso ele diz, lá logo no capítulo 1, que ele está tratando de coisas que ele ouviu das pessoas que vieram na casa de Cloé. E essas informações que ele recebeu eram muito sérias, que iam desde o que nós estudamos até o capítulo 4, que era da questão de divisão na igreja, de crise de autoridade na igreja, até ah, o que nós vamos tratar agora, que são problemas morais que aconteciam naquela igreja. Então, do capítulo 1, versículo 10 até o 4, nós estudamos o problema de uma igreja dividida. Lembrando que a questão da divisão não era simplesmente uma questão assim de que acha uma coisa, outro acha outra. A questão da divisão era mais profunda porque ela envolvia uma crise de autoridade com relação a Paulo. E isso é importante que a gente entenda também, principalmente dentro da mentalidade que nós temos hoje. Às vezes a gente se acostuma a ver algumas atitudes, até em igrejas evangélicas, que não são atitudes que eu diria biblicamente corretas, em que a autoridade, por exemplo, pastoral, tem um domínio sobre as pessoas. Vocês talvez conheçam exemplo de pessoas que fazem parte de igrejas onde o pastor diz com quem vai namorar, com quem vai casar, o que vai fazer, se vai comprar isso, se vai comprar aquilo. Quer dizer, esse não é o tipo de liderança que a Bíblia nos ensina. O tipo de liderança que a Bíblia nos ensina é o tipo de liderança que lidera pelo exemplo, que lidera pelo servir, que lidera pela autoridade conferida por Deus, mas não a autoridade de ser dono das pessoas, mas de ser uma autoridade de que é alguém que deve ser ouvido quando fala em nome de Cristo e quando fala da palavra, e é alguém que deve ser seguido como exemplo naquilo em que ele é imitador de Cristo. Então, o problema aqui da igreja, da divisão e da crise de autoridade, não era simplesmente, como a gente pode imaginar, uma autoridade de Paulo. Eles não estão mais obedecendo a Paulo. Não, é que a crise de autoridade de Paulo era, na verdade, uma crise da autoridade das Escrituras sobre a vida deles. Era uma crise, em última instância, daquilo que Deus queria sobre a vida deles. Então, isso na vida de todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as igrejas, é um processo. A gente começa a ter o coração, muitas vezes, endurecido e desviado pelas questões desse mundo. A primeira coisa que isso influencia a nossa vida é a gente começar a não reconhecer as autoridades espirituais que Deus colocou sobre as nossas vidas. Mas isso reflete, essa crise da autoridade espiritual sobre a nossa vida, na verdade, está refletindo algo muito mais sério, que é uma crise da autoridade de Cristo sobre a minha vida, que é o que estava acontecendo com os coríntios. E isso se reflete no comportamento. Se reflete no comportamento, porque quando Deus deixa de ser a referência na minha vida, a autoridade suprema na minha vida em várias coisas, o meu comportamento começa a ser um comportamento cada vez mais distante daquilo que ele tem para mim, cada vez mais pecaminoso. E isso vai resultar naquilo que resultou nos Coríntios, que é a questão de imoralidade e litígio, que era uma consequência dessa crise de autoridade
crise de autoridade do evangelho sobre a vida dos crentes de Corinto. Dito isso, a gente entra naquilo que seria o caso de agora, quer dizer, a imoralidade e litígio se manifesta no capítulo 5 através de um caso que vai do versículo 1 ao versículo 13, um homem vivendo incesto, um homem tendo relações sexuais com a esposa de seu pai. Isso acontecendo dentro de uma igreja cristã. Então, essa situação ela foi subdividida em três partes. Uma nós vamos ver hoje, a posição de Paulo. O homem precisa ser expulso da igreja. Capítulo 5, versículo 1 a 5. Depois, do 6 até o 13, nós vamos tratar na próxima semana de dois pontos relativos a isso. O argumento da analogia, Paulo vai fazer uma argumentação baseada na analogia com a Páscoa, e depois ele vai, do versículo 9 ao versículo 13, corrigir o dito, entre aspas, mal entendido. Tá? E aí vocês vão entender por que esse mal entendido está entre aspas. A questão do homem incesto, então, qual que é a ideia central que Paulo está tratando aqui? A ideia central é que as consequências, o problema de moral era, na verdade, consequência de uma crise de autoridade, como eu acabei de falar para vocês. No final do capítulo 4, Paulo trata da que ele chama de arrogância de alguns que achavam o seguinte: olha, nós chegamos lá, nós temos uma experiência com Deus que faz com que a gente já saiba muito bem o que deve ser feito. Contrário, e não ter a humildade de submeter aquilo que o apóstolo Paulo dizia. E ainda argumentavam que Paulo, na verdade, tinha uma falta de poder, falta de autoridade no falar, etc. Isso, quando Paulo argumenta isso no capítulo 4, a partir do final dele, ele já está preparando o terreno para poder tratar desse ponto de imoralidade que ele vai tratar aqui no capítulo 5. E aqui, veja, tem no mínimo uma situação aqui da igreja de de omissão com relação a isso. A igreja sabia que havia essa situação de um membro da igreja estar tendo relações sexuais com a madrasta, e a igreja, no mínimo, ela se omitia e não falava nada e deixava acontecer. Mas pode ser mais grave, pode ser que a igreja consentisse nessa situação, que a igreja achasse que isso estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Aí, logicamente, você, crente do século XXI, vai pensar assim: como que uma coisa dessa pode acontecer numa igreja e ninguém falar nada? Ou, pior, como que uma situação dessa pode acontecer numa igreja e a igreja apoiar isso? A outra questão que pode passar na sua cabeça é como que o remédio apresentado por Paulo aqui para essa situação se aplica à igreja de hoje. Para Paulo, essa situação aqui de um crente dentro de uma igreja, vivendo uma situação de pecado, já era uma coisa ruim. Mas pior do que isso era a atitude da igreja com relação a essa situação de pecado. Quando a gente olha para isso, e aí, se você for os crentes posteriores, os crentes que leram essa carta depois da igreja de Corinto, pode até, como você, lendo isso, se espantar que isso pudesse acontecer numa igreja. Ou talvez não. A gente teve recentemente situações também de escândalo em algumas igrejas. Só que, muitas vezes, essa situação de escândalo ela pode ser do conhecimento da liderança da igreja, mas não é do conhecimento, às vezes, da igreja como um todo. E aqui, no caso, ao que tudo indica, a situação era do conhecimento geral da igreja. Então, você pode ler isso e se escandalizar, porque você, assim como eu, assim como todos os cristãos ocidentais,
Nós temos um padrão de moralidade, independente de ser cristão, aliás, todas as pessoas do Ocidente têm um padrão de moralidade que tem sido deturpado, e muito deturpado, mas que carregam em si um padrão de normalidade que é uma herança daquilo que a gente chama de judaico-cristã. A influência da cultura judaico-cristã na sociedade ocidental, ela é muito grande. Então, não só dentro da igreja, quanto fora da igreja, a situação do incesto ainda é visto como certa situação de espanto que isso possa acontecer e todo mundo achar normal. A gente vem sendo meio que doutrinado a achar cada vez mais normal coisas que a gente até bem pouco tempo atrás não achava normais. Mas assim como a pedofilia, o incesto ainda é uma coisa que, pelo menos o meu sentimento, que é uma coisa que ainda traz certo espanto quando você sabe que isso está acontecendo. Mas quando a gente está falando da igreja de Corinto, a gente está falando de uma igreja composta por pessoas que a cultura deles era uma cultura greco-romana. E essa situação não era tão espantosa assim para eles. Na cultura deles, diferente da nossa, não é uma situação assim tão absurda. É uma situação que poderia acontecer. Então, veja, a cultura greco-romana tinha alguns pontos. Eu vou citar, dar para vocês aqui uma citação, que era uma coisa que eles diziam corriqueiramente no meio deles. Eles diziam assim: mantemos amantes por motivos de prazer, concubinas para cuidarem diariamente do nosso corpo, mas esposas para nos darem filhos legítimos. Esse era um pensamento comum. Então você imagina, numa cultura que acha que ter amante é uma coisa que era normal, porque era para o prazer dele. Enquanto ele tinha amante para o prazer, ele tinha a mulher para poder dar filhos legítimos, herdeiros dele. Concubinas para poder cuidar do corpo. Quer dizer, uma situação desse tipo para eles não era tão escandalosa assim. E uma coisa que você deve ter percebido, se não percebeu, é uma coisa para a gente ir observando. Existem dois pontos na vida de uma pessoa. Uma pessoa se converte a Cristo, ela entende o Evangelho, e essa pessoa, só que a santificação ela não é completa. A santificação é um processo. Ela é um processo lento e gradativo que vai transformando a nossa mentalidade. Quanto mais a gente conhece de Cristo, quanto mais a gente conhece do caráter de Deus, e quanto mais a gente entende o quanto a gente está distante daquilo, mais a gente entende que depende de Deus para mudar. Você, por exemplo, que está me ouvindo, você é uma pessoa que talvez tenha se convertido já adulto, talvez até mais velho, com mais de 30 anos, e que você passou a sua vida inteira sendo formado por uma cultura na sua volta e por conceitos que a sua família te passou. Conceitos que muitas vezes são completamente antagônicos, opostos ao evangelho. Mas aquilo para você era natural. Agir daquele jeito para você era natural, porque você foi criado naquele meio agindo daquele jeito. Quando você se converte, a transformação da mente nesse aspecto ela não é rápida. E é preciso um processo de transformação. Algumas coisas mudam rapidamente, outras nem tanto. Assim, o absorver da cultura não é tão rápido. Por isso, os coríntios, embora convertidos, não tinham absorvido completamente os conceitos da moralidade cristã, judaico-cristã da época. Então, você vai ver a partir daqui, que a gente vai começar a estudar a partir do capítulo 5, que muitas das coisas tinha a ver com o fato dos coríntios não terem tido uma transformação completa na sua atitude. E eles carregavam ainda, veja, por exemplo, no próprio capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 9, o que o apóstolo Paulo escreve. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E continua, nem ladrões, nem avarentos herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós,
mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo no Espírito nosso Deus. Então, tinha muitas dessas coisas que Paulo vai combater aqui, que era o estilo de vida natural. E que Paulo tem que dizer, ó, vocês foram lavados pelo sangue do Espírito, vocês faziam isso, vocês não podem fazer mais. Então, essa é a base do argumento do apóstolo Paulo que trata aqui. Então, eles, embora cristãos, eles mantiveram ainda alguns aspectos da sua cultura greco-romana. Tá bom? Então, vamos ler o trecho aqui que a gente vai esmiuçar hoje. Aqui, de novo, eu estou citando para vocês na Nova Versão Internacional. 1 Coríntios 5, do 1 a 5, diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo aqui deixa muito claro que eles sabiam. Veja que ele cita aqui orgulhosos, ligando com o que ele falou no final do capítulo 4, que eles eram orgulhosos. Então, uma ligação já, como eu disse, preparando o terreno. E aqui ele diz que eles deixa claro que eles sabiam do que estava acontecendo, e já dá a recomendação dele para isso. Vamos lá. Quando ele diz que há imoralidade, é necessário que a gente entenda uma coisa aqui, uma palavra que está citada aqui. A palavra porneia, que é a palavra de onde vem pornografia, por exemplo. A palavra porneia era uma palavra comum no vocabulário grego, e a tradução da palavra para nós foi imoralidade. Mas no mundo grego, a palavra porneia significava tão somente prostituição. Só que se eu falo para você prostituição, para você, leitor de hoje, tem um sentido somente negativo. Dentro da cultura grega, essa palavra porneia, ela significava para eles o hábito de frequentar prostíbulos e pagar por prazer sexual. Daquilo que eu disse para vocês, daquela frase, você já consegue perceber que para a cultura grega, frequentar prostíbulo e pagar por prazer sexual não era necessariamente uma coisa negativa, não era uma coisa necessariamente ruim. Então, eles não entendiam dessa forma. Então, eles eram muito ambíguos. Para eles, o fato de ter relações de prostituição não era ruim. Agora, dependendo de como fosse isso, ela podia ter uma conotação ruim. Uma pessoa que tivesse um comportamento por conta disso muito absurdo, a palavra pornéia assumia uma conotação ruim. Agora, a partir da Bíblia, a partir dessa combinação, da conversão das pessoas, da cultura judaico-cristã começar a influenciar as pessoas de cultura grega, a palavra porneia passou a ser adotada sempre no sentido negativo. E toda e qualquer atitude de pecado sexual, extraconjugal, essa palavra passou a ser usada. Por isso, a palavra porneia é sempre traduzida na Bíblia como imoralidade. A palavra porneia está sempre usada com a questão de desvios sexuais no sentido pecaminoso. Então, ela é usada para designar essa mácula, chamando assim, essa mancha da cultura greco-romana, que tolerava, às vezes, das coisas, mas que, quando se coloca a luz da palavra, esse comportamento é dito como pecado. Várias vezes você vai ver dentro das listas
de pecados do Novo Testamento, a palavra imoralidade na frente. Quando Paulo vai citar os comportamentos pecaminosos, a palavra imoralidade vem na frente. E isso, ele está falando aqui porque essa palavra podia referir-se a qualquer tipo de pecado sexual, como está ocorrendo nessa situação. Então, você vai ver muitas vezes essa citação. Nesse caso, o problema não era simplesmente a questão da porneia, a questão de ter uma relação. Paulo não está citando isso porque era simplesmente o fato de um homem, por exemplo, ir a um prostíbulo, o que seria pecado. Paulo está dizendo isso aqui porque é o que ele salienta depois. Uma imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ou seja, a própria comunidade de Corinto se escandalizava, de certa forma, alguns com esse comportamento dessa pessoa. Então, quer dizer, o comportamento deles o comportamento que essa pessoa estava tendo era intolerável. E a igreja estava tolerando. Isso, os gentios não toleravam e a igreja estava tolerando. Então, esse é o ponto que Paulo está tratando aqui no primeiro capítulo. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Primeiro versículo. Primeiro, toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Mas essa imoralidade que tem entre vocês, até os gentios se escandalizam com ela. A igreja, portanto, estava vivendo dentro de uma situação em que ela estava sendo motivo de escândalo entre as pessoas da comunidade que não eram cristãos. Isso, de novo, reflete a falta de autoridade das Escrituras na vida das pessoas. Talvez você pense assim: bom, tá, e o que isso se aplica na minha vida de hoje? Porque dentro da minha igreja não tem pessoas hoje que estão vivendo uma situação de incesto. Então, aonde que isso se aplica? Se aplica dentro de situações que a gente pode olhar até que ponto determinados comportamentos nesta área de moralidade sexual têm havido dentro do meio da igreja. Hoje, dentro da nossa sociedade, isso seria muito difícil de acontecer e uma igreja ser tolerante com relação a isso. Mas a igreja pode ser tolerante a situações graves, mas às vezes que talvez fossem entendidas dentro da nossa sociedade como menores hoje, como, por exemplo, adultério, pessoas vivendo situação de adultério e a igreja não toma atitude com relação a isso. Mas eu acho que hoje, e quando eu preguei esse texto no louvorzão para os jovens, eu enfatizei muito dentro de uma coisa que é um problema sério hoje dentro de igrejas, que é pornografia. A pornografia, e a palavra pornografia, como eu já disse, ela vem derivada dessa palavra porneia, ela é um pecado muito presente dentro das igrejas cristãs. Eu mostrei, inclusive, no louvorzão, estudos feitos na igreja norte-americana, em que mostram a partir de que momento a pornografia passa a ser um problema dentro da igreja, a partir do início da adolescência, tem o pico na juventude, mas continua depois em pessoas com idade mais adulta. Ela tem um poder de destruição da mente, de perversão da mente, por mexer com mecanismos de prazer que acontecem na mente humana, e ela tem tido um poder destruidor sobre muita coisa. E por ser um pecado muitas vezes oculto, diferente desse pecado que está citado aqui, que era visto, e muitas vezes é um pecado oculto, porque é um pecado que você não vê pornografia na TV da igreja durante um culto. Você não vai com seu celular na igreja e durante um culto fica vendo pornografia. Esse é um pecado que é cometido muitas vezes no segredo dos seus momentos em que você está sozinho. Isso tem um efeito devastador na vida das pessoas, destrói casamentos, destrói relacionamentos. E
Quando a igreja toma conhecimento disso, de alguma maneira, a igreja precisa tomar uma posição firme com relação a esse pecado, como qualquer outro pecado que a igreja toma conhecimento. Quando a igreja começa muitas vezes a não tomar atitudes com relação a pecados, e principalmente pecados, como no caso de Corinto, que podem escandalizar o nome da igreja com relação à própria comunidade, isso é um caminho, muitas vezes, de destruição. Então, é preciso entender que não é uma questão, de novo, de autoridade de pastor, de presbítero, é uma questão de autoridade das Escrituras. A gente precisa colocar sempre a questão das Escrituras como autoridade nessas situações e tratar esses problemas. Aqui, de novo, por que Paulo está citando essa situação aqui para eles? O que as Escrituras dizem a respeito disso? Em Levítico, capítulo 18, versículos 7 e 8, está dito o seguinte: não desonre seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Aqui existe uma situação, porque quando Paulo diz possuir a mulher de seu pai, poderia ser que alguém dissesse assim, tá bom, mas não era a mãe dele. O que se entende desse texto é que, na verdade, não se sabe nem se o pai desse membro da igreja era vivo, mas se entende alguns pontos importantes. Primeiro, essa mulher não fazia parte da igreja. Quem fazia parte da igreja era o homem que estava se envolvendo com ela. Ela provavelmente, ela não era a mãe dele, mas era a madrasta dele. E muito possivelmente o pai dele já tinha morrido. Possivelmente. E isso talvez fosse usado como desculpa para dizer, não, ela é viúva e tal. Só que o que Paulo está colocando aqui é que a própria Escritura está colocando essa situação como não se envolver sexualmente com a mulher de seu pai. Mas tudo isso que eu falei, que ele já talvez tivesse morrido, é especulação. Ninguém sabe disso. O que se tem maior, é, que tem talvez uma possibilidade maior, é que realmente ela era a madrasta dele, pela maneira como Paulo escreve. Essa situação, quando eu digo que não era aceita nem pelos gentios, aqui está citada as Institutas de Gaio, capítulo 1, versículo 63, que era da cultura daquele tempo, em que ele diz assim: não posso me casar com aquela que anteriormente foi minha sogra, ou madrasta, ou nora, ou enteada. Dentro da própria cultura grega, havia, quando o Gaio está falando acerca das leis greco-romanas, ele está dizendo que esse tipo de relacionamento não era permitido. Então, tratava-se de um incesto. A esposa do pai, muito provavelmente, não era a mãe. Paulo está tirando isso aqui, essa citação que ele faz, diretamente do Levítico, aonde está escrito que esse pecado era uma situação que era pecado porque era uma situação proibida. E da maneira como Paulo cita, não era uma atitude de que simplesmente ele caiu numa situação de pecado e teve uma relação sexual com ela. Era uma situação de continuidade. Ele estava praticamente coabitando com ela. Então, era uma situação completamente inaceitável que a igreja fosse isso. E o fato dela não ser citada nominalmente é um indício importante para dizer que ela não era da igreja. Porque senão Paulo teria tratado ela nominalmente, ou teria dito essa pessoa da igreja. O fato dele não citar de que a mulher do seu pai, não uma mulher da igreja, isso corrobora a ideia de que ela era uma pessoa que não era membro daquela comunidade. No versículo 2, ele diz: se vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão quem fez isso. Então, para Paulo, o maior problema era o fato de que esse pecado havia no meio dos crentes, que os crentes estão
orgulhosos, mostrando vanglória a respeito da sua dita espiritualidade. E quando ele coloca essas palavras aqui, no versículo 6, ele vai citar aí a vanglória, e aqui ele cita orgulhosos, são palavras que ele já citou no capítulo 4, como eu disse para vocês, onde ele criou base para isso. O Gordon Fee, no livro dele, ele entende que Paulo diz que estão orgulhosos do pecado no meio deles. Ele escreve sobre o pensamento dos coríntios. Em Cristo, por meio de quem recebemos o Espírito que nos elevou acima daquilo que é meramente terreno. Todas as coisas são lícitas, como aquilo que Paulo chama de porneia, pode fazer mal à pessoa verdadeiramente espiritual. Veja, o pensamento dos coríntios era esse. Quer dizer, eles, em Cristo, eles estavam acima de todas as coisas carnais. E eles pensavam assim: todas as coisas são lícitas. O que faz você entender a citação de Paulo depois, quando ele diz: todas as coisas são lícitas, porém nem tudo convém. Paulo estava citando uma frase que era comum no meio dos coríntios. Por isso ele diz: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Esse era o pensamento deles. E por isso Paulo disse que ele estava orgulhoso. É como se eles entendessem: olha, tanto faz essa situação, nós estamos acima disso, nós somos espirituais, esses pecados da carne não dizem nada. Cheios de tristeza, que Paulo diz aqui, é igual uma angústia profunda da alma relacionada com o verdadeiro arrependimento. Então, ah, repetindo até para vocês isso, o que Paulo diz que eles estavam orgulhosos é porque eles entendiam que eles eram autossuficientes, que eles já tinham chegado lá e que, portanto, essas coisas não afetariam a vida deles. Algumas pessoas defendem que orgulhosos seria meramente uma simples referência ao que ele já tinha dito lá atrás, que eles é como se essa palavra estivesse expressando um desprezo por eles estarem ao mesmo tempo vivendo com uma situação de pecado no meio deles. Isso não tem importância nenhuma. Aqui, só que o entendimento melhor é esse realmente que eu coloquei para vocês. Paulo está colocando isso baseado no pensamento dos coríntios a respeito deles mesmos. Agora, eles estavam completamente cegos. É, essa atitude deles fez com que houvesse uma cegueira espiritual. E Paulo diz para eles que, ao invés de estar orgulhosos, eles deviam estar tristes, arrependidos de estarem vivendo assim, cheios de tristeza. E expulsar, que o Paulo vai colocar aqui para eles, quando ele diz estar cheio de tristeza, expulsar da comunhão, não era uma questão aqui meramente de disciplina eclesiástica, como se a igreja, estou excluindo do rol de membros da igreja, era realmente tirar aquilo, era extirpar aquele mal completamente do meio da igreja. Esse tipo de atitude de tirar completamente do meio da igreja uma pessoa com esse comportamento sempre suscita sempre levanta aqueles que dizem: mas isso não é falta de amor? Pegar e tirar uma pessoa que está com isso no nosso meio? É uma situação muito comum. E todas as vezes que, quando você tem hoje, nos nossos dias, de tomar uma atitude eclesiástica, de muitas vezes excluir da membresia da igreja alguém que está vivendo uma situação deliberada de pecado, é comum aparecer esse pensamento, às vezes até o comentário: nossa, que falta de amor. Na verdade, não é falta de amor. Isso não envolve falta de amor. Falta de amor é permitir que uma pessoa continue vivendo uma situação de pecado sem que você manifeste o que a palavra diz a respeito disso. Essa sim é uma atitude de falta de amor. Ah, Quando a gente vai para o versículo 3, Paulo diz então: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. No versículo 4,
quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vai continuar depois do que eu vou ler depois, ele faz um contraste aqui. A falta de atitude dos coríntios que estavam presentes, em contraste com a atitude que ele teve, mesmo não estando presente. Então, Paulo, ele toma aqui medidas decisivas e deixa claro que não pode ser somente ele, que essa atitude deveria ser tomada pela Assembleia dos Crentes, ou seja, a reunião dos crentes, onde tanto ele quanto o poder de Cristo estaria presente por meio do Espírito para poder tirar do meio da igreja aquele que praticava isso. A atitude era a atitude que ele citou antes, expulsar do meio da igreja aquele que vive essa situação de pecado. Sobre o uso da palavra espírito, que Paulo cita nesse trecho aqui, o Gordon Fee entende que o sentido seria quando vocês e eu quando vocês e meu espírito estiverem reunidos, juntamente com o poder do Senhor Jesus. Paulo entende que quando os coríntios estiverem reunidos, o Espírito de Deus estará presente entre eles. E para Paulo, significa que ele mesmo estará presente por meio do mesmo Espírito. Ou seja, a atitude que eles tomariam seria uma atitude que Paulo tomaria, porque o Espírito é o mesmo e todos deveriam enxergar as coisas da mesma forma. Esse comportamento não era um comportamento aceitável e não deveria ser aceitável em lugar nenhum. Em nome do Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, a opção mais aceita para essa frase seria exatamente esse sentido que a NVI coloca aqui. Mas alguns acham que seria eu sentenciei em nome do Senhor Jesus, como se Paulo estivesse dizendo que ele sentenciou esse homem já em nome do Senhor Jesus. Outros entendem que ele cometeu esses atos em nome do Senhor Jesus e por isso deveria ser excluído. Na verdade, a posição mais aceita é essa mesma, que está traduzida aqui para vocês, que a NVI traduz. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era a questão da unidade no espírito que deveria haver entre eles e Paulo para tomar uma atitude dessa. No versículo 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa palavra, elas nos levam à descrição do julgamento em si, tanto de sua natureza quanto do resultado pretendido. O que Paulo esperava dessa destruição da carne? A gramática que Paulo usa aqui, a maneira como ele escreve no grego, sugere que isso é o que se espera de alguém que está numa situação vivendo assim, que algo que aconteceria com uma situação, uma pessoa vivendo em pecado. Até bem pouco tempo atrás, muitos estudiosos entendiam que a carne ser destruída seria um sofrimento físico, ou talvez até a morte. O sofrimento nas mãos de Satanás para atender propósitos de Deus é o que a gente encontra, por exemplo, no livro de Jó, quando a gente vê que Deus permite que Satanás haja na vida de Jó para poder atingir propósitos que o próprio Deus tinha. E outros entendiam também que morte poderia ser uma referência ao que aconteceu, seria morte, porque seria uma referência àquilo que aconteceu em Atos com Ananias e Safira. No entanto, o que se entende hoje é que a construção gramatical dá muita ênfase à salvação do espírito, não ao sofrimento da carne. A ênfase que Paulo quer dar aqui é o seguinte: tire esse homem do vosso meio, para que o pecado seja manifesto, para que ele se arrependa e para que ele seja transformado. Não é uma ênfase no seguinte: vou tirar esse cara do meio, porque Satanás vai deitar e rolar em cima dele, e aí ele vai sofrer tanto que ele vai se arrepender. Não é isso que Paulo está querendo enfatizar. Paulo está querendo enfatizar que a tirada desse homem do meio era para que isso o levasse ao arrependimento. Paulo associa isso
com a destruição da carne, porque isso é algo que a gente percebe. Você pode perceber que muitas vezes uma pessoa que se afasta da comunhão, uma pessoa de fato convertida, que se afasta da comunhão, é uma pessoa que às vezes passa por muitos sofrimentos por conta disso. Porque, na verdade, ele é filho. E se ele é filho, ele está longe das Escrituras, ele sofre muito. Ele sofre na mente e muitas vezes sofre consequências físicas disso. Então, a expressão aqui que Paulo usa, entregar a Satanás, eles têm um uso parecido com o que Paulo faz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Se você for lá, você vai ler o seguinte: e dentre estes se encontra Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Tirando essa passagem, não existe nenhuma outra citação do uso dessa palavra para descrever a expulsão das pessoas da comunidade. Então, como eu já disse para vocês, alguns mais antigamente defendiam a influência sobre Paulo de Jó, capítulo 2, versículo 6, na tradução da Septuaginta. Tá? Mas, ao que tudo indica, era só uma expressão que Paulo estava usando para dizer que a pessoa tinha tirado do meio da igreja, e dessa forma, ela, por ser notado o pecado, as pessoas dizerem isso é pecado, que isso fosse instrumento de Deus para que ela chegasse ao arrependimento. Tá? E um contraste óbvio entre aqueles que estão na comunidade da igreja, estão experimentando a presença do Espírito e do poder de Deus. Aqueles que estão fora da comunidade da igreja estão expostos aos poderes de Satanás. Então, destruição da carne é provavelmente também entendido como destruição da natureza pecaminosa. Veja, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E Romanos, capítulo 7, versículos 5 a 6, em que Paulo escreve assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra. Então, essa pode ser, na verdade, que Paulo tem em mente isso, que ele já citou aqui. Então, a morte aqui, ela não é uma coisa literal, é uma coisa no sentido de mortificar a carne para que o espírito seja exaltado. Que aplicações a gente pode tirar disso na nossa vida? Algumas que a gente já fez. Impureza, então, é um pecado presente no meio da igreja, desde que a igreja é igreja. Sobre as suas várias manifestações culturais. Na nossa cultura hoje, acho que essa é a situação que lascívia, fornicação e principalmente pornografia são coisas que estão presentes no meio da igreja hoje, que devem ser combatidos e enfatizados pela igreja que isso é pecado. A disciplina na igreja é algo que deve envolver toda a comunidade. A comunidade deve ser envolvida. Paulo aqui está envolvendo a comunidade da disciplina. A disciplina ela não é uma atitude do presbitério, ela deve ser uma atitude da igreja. Por isso, eu sempre convido, se passa às vezes na sua cabeça que uma atitude de disciplina pode significar que a igreja não está tendo amor, que você refletisse um pouco a respeito disso. Refletisse como você entende o que é viver uma vida em Cristo e pensar que e colocar isso diante das Escrituras, porque a disciplina ela não é feita para punição. A disciplina é feita por manter a santidade da igreja. A disciplina é feita por amor àquele que está sendo disciplinado, para que ele venha se arrepender. A disciplina ela tem o objetivo de ser curativo, ela não tem o objetivo de ser punitivo. Embora acabe sendo uma punição, não é essa a intenção de quem aplica a disciplina. Então, a razão da disciplina é corrigir, não é julgar a pessoa.
E a comunidade, ela deve ter uma característica de ser amorosa e redentora, ao mesmo tempo em que você afasta da comunidade aquela pessoa, ele não é mais membro da igreja porque está vivendo uma situação de pecado, nós devemos ter uma atitude amorosa, no sentido de entender que aquela pessoa precisa continuar ouvindo do evangelho, mas que nós não vamos desfrutar da comunhão no espírito. Você consegue entender o porquê que quando a gente, por exemplo, faz uma pessoa, por exemplo, é excluída da igreja por uma situação de pecado. Essa pessoa é excluída da igreja por uma situação de pecado, ela não é impedida de participar dos cultos. Ela pode participar dos cultos. Na verdade, eu particularmente acho que bom que ela participe, porque enquanto ela está ouvindo ali do culto, pode ser que ela se arrependa. Mas essa pessoa, ela não é convidada a participar da ceia, porque a ceia é uma comunhão daqueles que estão no Espírito. Essa pessoa, ela não é convidada a participar de um grupo pequeno como uma célula, porque é uma reunião daqueles que são membros da comunidade. O culto público e a pregação da palavra é aberto. Se você tiver contato com essa pessoa, você não deve cortar relações com ela, porque essa pessoa foi excluída da igreja por uma situação de pecado. Mas você também não deve cair no pecado de achar que você é o Espírito, que você vai ter o poder de convencer essa pessoa que ela está arrependida. Você, todas as vezes que você tiver com essa pessoa, você deve ter uma atitude de amor, de forma que fique claro para ela o amor de Deus e que fique claro para ela a situação de pecado. Se essa pessoa for de fato convertida, isso vai ser algo que vai ser usado pelo Espírito na vida dela. Mas não entenda que você é o espírito, que você deve se envolver com a pessoa, e que a igreja não teve amor, e que você é o mais amoroso de todos, e que você vai conseguir trazer a pessoa de volta. Não entenda dessa maneira, porque aí você está pecando até com relação a tudo isso que está acontecendo. Então, outra situação que é importante é entender que o problema ali afetava toda a comunidade. Por isso, a disciplina ela é necessária, porque ela preserva do contágio. Quando uma comunidade, quando uma igreja entende que uma situação ela é pecado segundo as Escrituras, e a pessoa insiste em viver aquela situação de pecado, e ela não, ela e aquela situação vai se repetindo, você tomar a disciplina com relação àquilo deve evitar o contágio. Nem toda disciplina significa exclusão da igreja. Nem toda disciplina. A disciplina pode ser simplesmente dizer que a pessoa está disciplinada e ela fica privada de coisas que a comunidade desfruta. Mas isso não quer dizer que ela está afastada da comunidade. O retirar da comunidade, no nosso caso hoje, o retirar da membresia da igreja é reservado para algumas situações em que isso é entendido como uma situação incompatível com a convivência cristã. E o grande problema que a gente enfrenta hoje, na igreja do século XXI, é que as pessoas simplesmente mudam de igreja e levam o pecado consigo. A pessoa sai de uma igreja em pecado, vai para uma outra igreja. O pastor daquela igreja não procura saber o que aconteceu, simplesmente recebe a pessoa ali, a pessoa passa a conviver, e às vezes você tem informação de que alguém que saiu em pecado da nossa igreja está servindo como diácono, como músico, como qualquer outra coisa em outra igreja. Isso acontece, e a gente, como no nosso caso, a gente deve sempre, como eu sei que o pastor Manuel tem esse cuidado, sempre quando vem alguém de outra igreja, ele sempre procura saber por que ele saiu de lá. Ele sempre procura fazer contato com o pastor daquela igreja para saber qual foi a situação. E se há uma situação de pecado, ele diz para a pessoa: volta lá e resolve seu problema lá. Senão, você vai simplesmente trazer o seu pecado de lá para cá. Mas essa não é uma prática comum hoje em dia. As pessoas simplesmente se vão e passam a congregar em outras igrejas como se nada tivesse acontecido. Esse é o nosso estudo de hoje.